Bem-vindos a mais um Checkmate aqui no Novo Canal, um espaço quinzenal dedicado ao mundo mágico das 64 casas. Começamos com uma nota para o triunfo de Ricardo Andrade, do grupo de xadrez 113, no 4º torneio do Festival de Xadrez da Maia, o qual decorreu integrado no 3º Festival de Xadrez Internacional da Maia. O experiente xadrezista do grupo de xadrez 113 de São Mamede e de Infesta teve uma prestação valorosa neste torneio, triunfando sem qualquer derrota. No xadrez universitário decorreram os campeonatos nacionais de partidas rápidas e de partidas semi-rápidas. Ricardo Santos, da Associação Académica da Universidade de Aveiro, foi o grande vencedor no ritmo de partidas rápidas, enquanto Hugo Ferreira, do Instituto Politécnico de Tomar, triunfou no ritmo de partidas semi-rápidas. E na região do Douro, Tâmega e Sousa, nota para a realização pelo CEFAI Marco Sinfãs, em colaboração com a Federação Portuguesa de Xadrez, com o município de Sinfãs e com a CIM Tâmega e Sousa, de uma ação de formação destinada a professores. Esta ação de formação destinada a professores tem a duração de 25 horas e terá como pano de fundo a adaptação do treino de xadrez em contexto escolar aos clubes de xadrez na escola. Esta é mais uma aposta do município de Sinfãs naquela que tem sido uma opção de integração do xadrez na escola, iniciada no ano letivo 2019-2020. Ainda na região do Douro, Tâmega e Sousa, nota para a realização por parte do município de Felgueiras do workshop Xadrez como ferramenta pedagógica potenciadora das aprendizagens essenciais no primeiro ciclo do ensino básico. Esta é uma organização do município de Felgueiras em colaboração com a Associação de Xadrez do Porto, o CEFAI Sousa Nascente e ainda o Agrupamento de Escolas Dr. Machado Matos, destinada a professores e com uma duração de 6 horas em regime online. E no xadrez passo a passo de hoje, uma composição alusiva à quadra festiva que atravessamos. Esta composição relembra a árvore de Natal e tem a resolução e possível de checkmate em 2 lances de brancas e 1 de pretas. Iremos apresentar aqui uma das possibilidades, lançando-vos o desafio de partilharem connosco outras propostas de resolução. Aqui começamos com o movimento da dama branca de E3 para C5. Há aqui um ataque à torre, mas não é ainda aquele que poderá ser o mais gravoso para as pretas. As pretas têm a possibilidade de capturarem e depois o lance das brancas. O cavalo de E2 movimenta-se para D4, efetua checkmate, porque o rei não tem a possibilidade de avançar, porque está, obviamente, casas ocupadas ou atacadas pelo bispo. Não há possibilidade de captura porque, efetivamente, temos também um peão a proteger o outro peão. Este lance não é possível porque o cavalo ataca. Não há possibilidade também de avançar porque fica a ser atacado pela torre. E ainda, além de que tem também este lance que não é permitido, e ainda, se capturar, o cavalo irá, obviamente, colocar em xeque. E, portanto, a nossa árvore de Natal conduz em 2 lances das brancas a um checkmate. O desafio é encontrarem outras possíveis respostas que estão já identificadas sobre como dar checkmate em 2 lances nesta árvore de Natal. E o convidado de hoje neste checkmate é Álvaro Faria Pereira, conhecido ator, mas também xadrezista, um apaixonado por este mundo mágico das 64 casas e também autor de livros sobre o mundo do xadrez. Álvaro Faria, muito obrigado pela sua disponibilidade, por estar aqui neste checkmate e por partilhar connosco aquilo que é a sua paixão pelo mundo do xadrez. E começávamos por aí, como se deu a sua entrada no xadrez e, em particular, no xadrez por correspondência? Eu aprendi as regras, talvez nem sequer todas, aquelas coisas mais complicadas como peão à passagem, ou se calhar nem sequer sabia, com o meu pai que me ensinou a jogar quando eu era muito novo, mas jogámos 3 ou 4 jogos ou 5, não sei, e só mais tarde é que comecei a jogar, para aí com 14 anos, penso eu, o que é tarde para um jogador de xadrez, é muito melhor quando os miúdos começam a jogar muito mais novos, não é? Mas comecei a jogar no colégio basicamente porque
houve o Joaquim Durão, que era a nossa figura de proa da época, escreveu uns artigos e numa revista publicou um tabuleiro de papel. Foi o meu primeiro tabuleiro, um tabuleiro de papel com pecinhas de papel que eu recortava, levava para o colégio e jogava com os amigos. Comecei assim, apenas na brincadeira. Depois um desses meus amigos levou-me para o Benfica, que tem graça porque eu comecei realmente no Benfica sendo sportinguista, mas no xadrez não ligamos demasiado a isso. E pronto, comecei a jogar a sério. Depois, comecei até antes de fazer teatro. Comecei mais tarde a fazer teatro. Aliás, o facto de usar os dois nomes tem um bocado a ver com isso, porque já era conhecido por Álvaro Pereira, que é o meu último apelido, é Pereira, o apelido do meu pai. E depois, quando comecei a fazer teatro, tinha havido um ator, que eu já não conheci, que tinha falecido algum tempo antes, chamado Álvaro Pereira. Era sobretudo um ator de comédia e de revista, tanto quanto eu sei. E, portanto, quando disseram para escolher um nome, não podia ser Álvaro Pereira, por causa desse meu colega que eu já não conheci, e então escolhi o nome da minha mãe, mas no xadrez era conhecido por Álvaro Pereira, e acabei por ficar com os dois nomes, um para cada uma das atividades. E o Álvaro faria depois uso em outras coisas, como escrever, etc. Portanto, Álvaro Pereira ficou mesmo só reservado para o xadrez. E depois dessa primeira entrada no mundo do xadrez, o que o atraiu para o mundo do xadrez competitivo? Nem era tanta competição em si, era o prazer de jogar xadrez. E, portanto, joga-se xadrez, compete-se. Eu nunca fui um grande competidor, sequer. E nem sei se respondi à sua pergunta em relação ao xadrez de correspondência. Depois comecei a jogar xadrez por correspondência um bocado por necessidade porque como fazia teatro não tinha, raramente eu podia jogar torneios em cima de tabuleiro. Experimentei o xadrez de correspondência e até descobri que se adaptava muito mais à minha maneira de ser, por uma série de motivos, e dediquei-me a sério por essas duas razões. Uma porque um bocado por necessidade, não é? Porque tinha teatro à noite, por exemplo, que era quando se jogava os torneios, e outra porque me entusiasmei muito mais por xadrez de correspondência, tem muito mais a vertente da arte e da pesquisa, etc. Há muito mais tempo para analisar os lances, é muito menos desporto no sentido daquela competição de levarmos com o choque no coração do lance inesperado e não sei o quê, e dos apuros de tempo e dessas coisas todas. Tem menos isso e tem muito mais o lado científico, de poder aprofundar as jogadas. Isto tudo muito antes dos computadores, como é óbvio. Exatamente, era por aí que iria começar, porque o mundo do xadrez por correspondência implica enviar o lance por carta e esperar também a resposta do seu adversário por carta. O que o atraiu nesse mundo do xadrez por correspondência? A nível não oficial, devo dizer que é uma coisa antiquíssima. O xadrez, quase tanto, se calhar, como o próprio xadrez. Porque há relatos e até há partidas, algumas, por exemplo, creio que as partidas mais antigas que se conhecem era de um soldado qualquer francês, estava numa guarnição, creio que nos Países Baixos, e que fazia jogos com amigos, e ficaram cartas, e portanto esses jogos hoje estão documentados. Mas antes disso já havia muitos casos de xadrez de correspondência de pessoas que estavam, por exemplo, em colónias ou noutros sítios, coisas muito antigas mesmo, e que trocavam com os seus amigos, gostavam ambos de xadrez, não seriam grandes jogadores, mas gostavam ambos de xadrez e trocavam cartas que iam lá nos navios e voltavam, aquilo devia demorar ainda mais anos do que hoje. Exatamente, porque as novas tecnologias vieram revolucionar a comunicação à distância. E depois da entrada nesse mundo do xadrez por correspondência, o Álvaro tem um percurso que culmina com o alcançar do título de grande mestre no xadrez por correspondência. Podia partilhar connosco como foi toda essa caminhada? Bem, eu aprendi imenso sobre xadrez com o xadrez de correspondência, porque um dos nossos problemas, sobretudo na época, é que não tínhamos treinadores, não tínhamos nada. É claro, podíamos comprar uns livros, ver umas coisas, mas o facto do xadrez de correspondência nos dar muito tempo para analisar as jogadas permitiu-me. Eu já era mestre internacional e acho que não jogava nada, não percebia nada de xadrez, na realidade. O xadrez é um mundo um bocado complexo e se não temos quem nos oriente, torna-se um bocadinho difícil. E, portanto, foi aprendendo a pouco e pouco. E sim, e depois fui evoluindo, tinha algum jeito, como é óbvio,
senão não teria chegado onde cheguei, mas foi um trabalho um bocadinho lento, de ir avançando, e depois o título de grande mestre comecei a ter alguns bons resultados, que culminaram com o apuramento para o Campeonato do Mundo. No Campeonato do Mundo correu bem, digamos assim, fiquei em quinto lugar, e isso, na altura, os títulos eram mais difíceis de obter do que hoje, mas chegou para esse quinto lugar, com a pontuação que eu tive, chegou para me dar o título de grande mestre. E depois dessa primeira experiência, se não me falha a memória, o Álvaro voltou a garantir o direito de participar num segundo Campeonato do Mundo. Sim. Fui depois apurado, o que eu joguei foi o 13º, depois fui apurado não sei para qual, 10º qualquer coisa, mas 17º, 18º, já não me lembro. Só que, entretanto, foi exatamente na altura em que começaram os computadores a ter muita força e eu comecei a perceber isso. E parei de jogar xadrez por respondência. Por isso, simplesmente, desinteressei-me, porque já não estava a jogar contra um adversário humano, estava a jogar com alguém todo artilhado em computadores, e nem sequer era nada como é hoje. Hoje é basicamente a jogar computador contra computador. Estou a exagerar um bocadinho, porque é óbvio que o fator humano ainda tem importância, mas pronto, desinteressei-me completamente. Acho que é possível ainda haver algum interesse nos xadrez de correspondência, mas não para mim. Eu costumo fazer a analogia que uma coisa é fazer uma corrida a pé, outra coisa é uma corrida de automóvel. E uma pessoa pode gostar muito de correr a pé e não gostar de automóvel, ou seja, com o auxílio da máquina é onde eu quero chegar. E não me interessa por isso, simplesmente. Parei completamente. E este era mais um desafio para si, o de encontrar o melhor lance pelo seu estudo, pela sua análise e sem recurso à máquina. E acha que naquela altura, comparativamente aos dias de hoje, o xadrez tinha mais exposição na comunicação social, uma maior presença nos órgãos de comunicação social, na vida das pessoas, que entretanto se foi perdendo e agora com a pandemia e também com algumas séries relativas ao mundo do xadrez, foi ressurgindo? Sim, o xadrez na altura tinha, enfim, nunca foi dos desportos mais populares em Portugal, mas tinha alguma popularidade, sim. E era coberto, por exemplo, eu lembro-me ainda do Cor de Vila, eu era muito novo, mas lembro-me do Cor de Vila na televisão a fazer os resumos diários do match entre o Spassky e o Fischer, que foi um match muito badalado na altura, porque era o americano contra o russo, não é? Ou o soviético, não é dizer, na altura. Substrato. Sim, havia um substrato político muito grande, muito mais à volta do que propriamente dos próprios jogadores. Eles até, o Spassky, até acabaram por ficar amigos. O Fischer era assim uma figura um bocado estranha, mas eles até acabaram por ficar amigos. Era dos poucos amigos que ele tinha, era o Spassky. Mas sim, isso deu muita popularidade ao xadrez. Depois com o 25 de Abril, pouco depois, também houve muitas câmaras que passaram a apostar no xadrez, e sim, falava-se bastante de xadrez, pelo menos em comparação com o que acontece hoje. E fazendo um avanço até aos tempos de hoje, como vê esta nova febre do xadrez, fruto quer da pandemia, quer também da divulgação que alcançou a série O Gambito da Dama em divulgação nas plataformas de streaming? Sim, isso está a acontecer em todo o mundo. Não sei quais serão os resultados que isto vai ter, ou seja, não sei se vai ser uma moda passageira ou se vai ter reflexos, porque, por exemplo, nesses tempos que eu disse do Fischer Spassky, nessa altura começou muita gente a jogar xadrez e a jogar a sério. Os jogadores depois chegaram ao topo, por exemplo, cá em Portugal, chegaram ao topo da hierarquia, digamos assim, do nosso xadrez. Há vários jogadores que começaram nessa altura. Não sei o que é que vai dar agora, portanto pode acontecer o mesmo, ou seja, haver muito mais gente aí para os clubes, não já, mas quando acabar, enfim, a pandemia. E é o percurso correto, é ir para clubes, não é ficar a jogar em casa na internet, quer dizer, pode dar o seu gozo, mas não se aprende muito. Um jogador tem mesmo de ser acompanhado, de estar com jogadores com mais experiência, que vão aprendendo, começar a ganhar, se houver jeito para isso, e ir evoluindo. Portanto, o xadrez de clube, é o xadrez que permite a evolução. Não sei, portanto, tanto pode acontecer ser uma moda passageira e daqui a um ano já não se fala outra vez de xadrez, ou pelo contrário, haver gente que começa a jogar e vão ser os novos campeões nacionais ou mundiais.
O Álvaro, além de ator conhecido do grande público, tem também uma faceta algo desconhecida de xadrezista e de autor de livros e ainda de colaborador com diferentes órgãos de comunicação social, divulgando, lá está, o xadrez. Quer partilhar connosco como iniciou essa sua vontade de partilhar com a comunidade o xadrez e aquilo que ia acontecendo? Bom, eu sempre gostei muito de escrever e tenho várias coisas publicadas, sobretudo de coisas de teatro, peças de teatro ou assim. Eu comecei a escrever, digamos, para o público, foi precisamente com o xadrez. E depois é que vieram outras coisas fora do xadrez. As primeiras coisas que eu escrevi foram originais e adaptações para a rádio, para o teatro radiofónico, que era uma coisa que eu adorava fazer como ator, teatro radiofónico, e como tinha esta veia do escrever, escrevi então várias adaptações, portanto textos que já existiam, mas que não eram teatro, muito menos teatro radiofónico, incluindo clássicos. Lembro de uma novela de Cervantes, por exemplo, só como exemplo, outra do Oscar Wilde, coisas assim, ou originais mesmo, portanto, tinha a ideia e escrevia o texto. Mas antes disso já tinha começado a escrever sobre xadrez. Comecei num boletinzinho de uma coisa, nem sei se ainda existe, a Diese, passa, enfim, a publicidade. Eles ajudaram-nos, uma série de jovens, que criámos um clube de xadrez, que era o Clã Juventude, e eles cediam-nos instalações, e eu escrevia então para um boletinzinho que eles tinham aquilo acho que era mensal, escrevia uma pequena crónica sobre xadrez. Isso foi, ainda me lembro, foi o meu primeiro ordenado, era dessa crónica mensal, ainda era muito jovem, mas depois comecei a escrever realmente para outros jornais, para uma série deles. O primeiro que comecei a escrever foi para um jornal que já não existe, que é o República, mas agora que estou a pensar nisso, escrevi para uma série de jornais que já não existem, o Diário Popular, a Capital, enfim, houve vários. E outros que ainda existem, como por exemplo a Bola, também houve uma altura em que escrevia para lá sobre xadrez, e portanto essa escrita começou a nível de jornais. Também colaborei em algumas revistas, cá não haveria muito, mas mais tarde houve a revista portuguesa de xadrez, que colaborei, tipo comentar partidas e coisas assim para algumas revistas internacionais, sobretudo de xadrez por correspondência. Pronto, foi basicamente assim, depois isto evoluiu ao nível de publicar livros, não é? Não muitos, mas publiquei. Não muitos, mas a verdade é que tem já uma obra considerável sobre o xadrez e o seu último livro vai já na sua terceira edição. Sim, saiu agora a terceira edição, pronto, o que é um bom sinal. Aliás, a segunda edição, esta terceira edição, não sei até que ponto é que já não terá um bocadinho a influência da série Gambito de Dama, é possível, mas não a segunda sequer. Portanto, isto saiu em novembro, creio eu, do ano passado, e depois a segunda edição foi logo em fevereiro. Portanto, houve um primeiro impacto bastante bom, também foi aquele período do Natal do ano passado. Depois teve a edição em fevereiro e há tempos o meu editor disse: olha, tens de preparar já a terceira edição, porque isto está a acabar. E aí sim, não sei se não terá já a ver com a série Gambito de Dama, esta terceira edição. O Álvaro, além de xadrezista, é também ator e essa faceta de xadrezista, de grande mestre no xadrez por correspondência, é também reconhecida pelos seus pares, por aqueles com quem trabalha e eventualmente colocada em ação nas séries e nos programas onde participa? Mais ou menos, acho que muitos sabem, enfim, que eu jogo xadrez, não é? Mas, quer dizer, nem sequer é muito tema de conversa, a não ser por algum motivo, se acontece. Por exemplo, a propósito do Gambito de Dama, alguém é capaz de me perguntar a opinião. Dentro do teatro e televisão e cinema, tive 2 ou 3 coisas relacionadas com xadrez. Para já, aconteceu-me também, não muitas vezes, mas aconteceu alguma peça, algum filme, alguma coisa em que havia uma cena de xadrez ou assim, perguntarem-me, olha, sei lá, pedirem para ler o texto a ver se não estava nenhuma arbolada, qualquer coisa desse género. Mas mais diretamente, que eu me lembro, foi precisamente no teatro radiofónico, que eu estava a falar há bocado. Uma vez quando eu era muito jovem mesmo, e houve uma peça de teatro radiofónico, era uma adaptação, não me lembro quem era o autor do original, nem da adaptação, mas era uma peça passada num campo de concentração durante a Segunda Guerra, e os protagonistas eram
um judeu que estava preso no campo de concentração e que se safava, não sei se no fim se safava, se não, já não me lembro disso, mas pelo menos sobrevivia durante os tempos, porque o comandante do campo, um nazi, como é óbvio, gostava imenso de xadrez, e tendo ali um mestre, que era o caso do judeu, que era um jogador conhecido, aproveitava para jogar com ele e, portanto, o outro ia sobrevivendo. Não me lembro mais da história, mas lembro de ter entrado nisso e de me terem também pedido para ler o texto, ver se havia alguma incongruência em termos de texto, em termos dos termos, passa a expressão em termos dos termos, mas pronto, de xadrez. Mas também um pormenor que eu me lembro é que me pediram para o teatro radiofónico, obviamente é só o som, não se vê, mas pediram para levar o meu tabuleiro de xadrez e as minhas peças para fazer a sonoplastia, portanto para gravar as jogadas, que não eram aquelas jogadas, por isso simplesmente batia-se com a peça no tabuleiro e dava o som, digamos, como quem está a jogar. Isso é que eu me lembro a primeira vez em que eu tive esta mistura de xadrezista-ator. Depois houve uma novela, As Origens, há imensos anos, em que estava a perguntar se as pessoas no meio sabiam que eu jogava xadrez. Sim, sabiam, e então os argumentistas, que era o Nicholson, o Gonçalves Preto, e creio que era outra pessoa que não estou a lembrar, resolveram fazer quase uma private joke. Eu tinha uma namorada na telenovela, que nem sequer sabia, a atriz nem sequer sabia jogar xadrez, mas então puseram uma cena em que eu estava a jogar com ela e eu perdia. Mesmo brincadeira de... claro que fui eu que tive de pôr a posição, eles pediram-me, olha, tens de pôr uma posição e tal, e uma coisa que ela acabe de uma maneira gira, te dê mata ou qualquer coisa, e isso aconteceu realmente, pronto, foi engraçado. Muito mais recentemente, numa série quase uma novela, porque tinha 80 episódios, para a RTP chamada Sinais de Vida, tive 2 cenas de xadrez, também me pediram enfim, para dar uma ajuda técnica, uma a ensinar ao meu filho a mexer, já não sei que peça, não me lembro exatamente o que era, mas era uma pequena lição de xadrez, e outra com um colega meu, colega de profissão dentro da série, éramos ambos médicos, em que fazíamos uma partida de xadrez, e foi a partida toda, mas era pequenina, íamos conversando e não sei o quê, nem me lembro que... Era uma partida, atenção, entre 2 jogadores médios, digamos, médios baixos, não pus nada de grandes combinações, nem nada, e até o texto dizia qualquer coisa, vê lá se estás com atenção, porque ele estava muito preocupado com uma coisa qualquer, e eu dizia, e depois ele acabava de fazer um erro, assim, um erro simples, e perdia a dama ou qualquer coisa e abandonava. Não me lembro dos pormenores, mas não tinha nada de espetacular a partida de xadrez, porque não éramos supostamente jogadores de xadrez, a não ser entre amigos, digamos assim, portanto, não éramos grandes jogadores. E perante este ressurgir do interesse pelo xadrez, gostava de, nos seus próximos trabalhos, vir a ter um papel onde fosse um xadrezista famoso, ou o xadrez fosse uma presença marcante nos vários trabalhos que fosse desenvolvendo? Seria engraçado se isso acontecer, terei muito prazer, como é óbvio, não é? Eu gosto de representar, portanto, qualquer papel, desde que seja engraçado, me dá gozo. Mas se calhar dar-me um gozo particular se fosse, por exemplo, o papel de um xadrezista. Provavelmente sim. Para além de xadrezista e de escritor e de autor de Problemas de Xadrez, o Álvaro falou também na sua paixão por ensinar xadrez, em ser um professor de xadrez, um treinador de xadrez, e gostava de retomar esse papel e permitir às novas gerações evoluírem no mundo mágico das 64 casas? Sim, sempre gostei bastante de ensinar, até o facto de escrever estes livros terá também um bocadinho a ver com isso, estou a transmitir também conhecimentos. Não sei se isso terá vindo da minha mãe, que era professora, não sei. Dei alguns cursos ao longo da vida e sempre com muito prazer. Portanto, se também surgissem mais, não digo de iniciação pura, não, acho que não teria muita paciência para isso, mas, por exemplo, treinar jovens talentos ou assim, acho que gostaria. Mesmo afastado do mundo competitivo, o Álvaro tem acompanhado o desenvolvimento do xadrez nacional e a emergência de novos valores? Só relativamente. Eu estou muito parado em termos de xadrez. Como eu disse há bocado, deixei o xadrez de correspondência por causa dos computadores, mas uma coisa puxa a outra e acabei por perder um bocadinho o interesse, não pelo xadrez enquanto jogo, mas pelo xadrez como atividade desportiva, de eu próprio jogar. E, portanto, basicamente parei de jogar. E, portanto, não frequento os torneios, não sei muito bem o que é que se passa, mas vou sabendo minimamente, não é?
quando há um campeonato nacional, hoje há essa coisa maravilhosa que é podemos seguir os torneios de xadrez na internet, e portanto vou vendo mais ou menos o que é que se passa, e sobretudo estes torneios internacionais realmente na internet, sim, com alguma atenção. Às vezes fico mesmo a ver os jogos em direto, embora geralmente também não faça isso. O que acontece é ao fim do dia, se está a jogar um torneio qualquer, vou ver as melhores partidas, ou vou ver as partidas com vitórias, ou assim, e minimamente mantenho-me atualizado. E tanto quanto sei, o Álvaro tem também uma paixão, além do xadrez, por criar problemas de xadrez, desafios que coloca a quem depois os irá analisar, de encontrarem as soluções para, lá está, o problema que lhes colocou em frente. Esses problemas são divulgados em vários órgãos ligados ao xadrez, em revistas, e tanto quanto julgo saber, o Álvaro e as suas criações foram também destaque a nível internacional. Quer-nos falar um pouco sobre essa sua faceta de problemista do xadrez? Bom, eu sempre gostei ao contrário da maior parte dos xadrezistas, sempre gostei de problemas de xadrez, embora não ligasse demasiado. Os xadrezistas, quero dizer, os competidores, os jogadores mesmo de xadrez, geralmente não se interessam pelo problemismo. Havia o Rui Nascimento, escreveu vários artigos na revista portuguesa de xadrez, ele foi um excelente divulgador do problemismo cá em Portugal, e eu seguia sempre os artigos dele com imenso interesse e achava graça. Mas não sabia praticamente nada de problemismo. Depois li um livro bastante interessante sobre o assunto, que me abriu mais ou menos os olhos, porque os problemas de xadrez não é propriamente meter uma coisa que é muito difícil de resolver, ou assim. Aquilo é mesmo uma arte. É um bocado, alguém definiu como a poesia do xadrez. Portanto, criam-se problemas com determinadas ideias, determinados temas, e o aspecto da dificuldade de resolução nem sequer é o mais importante, é criar determinadas ideias. Agora seria um bocadinho fastidioso estar aqui a falar disso, e dediquei-me um bocadinho mais só quando parei de jogar xadrez de correspondência, portanto foi um bocadinho um substituto, e fiz alguns problemas. Eu, como disse há bocado, eu nunca fui muito competitivo, e o que me agrada muito dos problemas é que é mesmo a parte artística do xadrez. Criar, há ideias muito engraçadas e isso é o mais importante. Por exemplo, só para explicar um bocadinho melhor, um dos ramos do problemismo, isto para ver que não há, a questão da competição não existe, por isso simplesmente, a não ser depois porque há, enfim, concursos e temos de mandar os problemas e depois ganhamos um prémio assim, mas isso pelo menos para mim, é absolutamente irrelevante. Mas para dar uma ideia da diferença que há para os xadrez de competição, um dos ramos do problemismo são os chamados mates ajudados, que eu nunca fiz nenhum, mas acho muita piada a resolver. E um mate ajudado é exatamente o oposto da competição, porque é um tipo de problema em que é, por exemplo, as brancas não matem 2 lances, mas com a ajuda das pretas. Ou seja, pretas e brancas colaboram para haver aquele mate, o que permite mates perfeitamente do além, muito engraçados, cheios de paragagens, de coisas. Às vezes aquilo é muito difícil até de solucionar, porque são lances fora da lógica normal da competição. As pretas estão a querer colaborar, não estão a querer defender-se, não é? Pronto, eu nunca me dediquei a isso, mas acho muita graça. E, portanto, isto é para dizer, o problemismo é mesmo um campo à parte e que explora, sobretudo, o lado artístico do xadrez. No entanto, estas suas criações, estes problemas que coloca a quem depois os irá analisar, foram alvo de destaque em algumas das mais importantes publicações dedicadas a este ramo do xadrez, o problematismo. Sim, relativamente. Eu nunca me dediquei muito a sério, mas de vez em quando sim dava uma vontade. E às vezes, agora por acaso há muito tempo não faço nenhum problema, mas às vezes posso estar um ano sem fazer nenhum e um dia digo, olha, tive uma ideia, vou fazer um problema. E sou capaz de depois passar ali uma semana agarrado àquilo, até aquilo ficar afinadinho como eu quero, e depois lá mando para uma revista qualquer. E sim, ganhei uns prémios, mas nada, também não foram assim tantos como isso. Talvez o mais importante, que é um livro trienal chamado Álbum FIDE da Federação Internacional, que é dedicado ao problemismo e onde é posta a seleção dos problemas dos 3 últimos anos. Mesmo assim são bastantes problemas, mas porque este mundo do problemismo é muito maior do que os jogadores de xadrez pensam. Há bastante gente que se dedica a isso, em alguns países sobretudo.
Pronto, talvez o maior destaque é que desses meus problemas premiados, tive 2 que saíram nesse álbum FIDE, um problema que fiz sozinho e outro que fiz com um inglês que nunca conheci pessoalmente, entretanto já faleceu, mas de quem me tornei amigo através dos problemas, e fizemos um problema em conjunto. Eu peguei numa ideia, depois falei, ele desenvolveu, enfim, acabou por ser engraçado e portanto tem esses 2 problemas publicados, será talvez o maior destaque, porque ali entra um bocadinho, enfim, não quero exagerar, mas um bocadinho as obras-primas daqueles 3 anos, digamos. Passo um bocadinho em modéstia, se calhar estou a exagerar, não será as obras-primas, mas pronto, os problemas com certo destaque. E para terminar, porque o nosso tempo também escasseia, tal e qual muitas vezes acontece no mundo do xadrez, que recomendação deixava a quem agora começa neste mundo mágico das 64 casas? Bom, para já que gostem realmente de xadrez, é claro que o querer ganhar, isso é importantíssimo se uma pessoa quer fazer carreira em qualquer desporto, mas não é necessário para se gostar de xadrez. Isto é como, não é preciso ser o Cristiano Ronaldo para jogar futebol, podemos jogar com os amigos e dar-nos imenso prazer, mesmo que nunca vamos ser profissionais, nem nos interessa, não é? Temos aquele joguinho de domingo com os amigos e dá-nos prazer. Pronto, o xadrez é um bocado a mesma coisa. O xadrez pode nos dar imenso prazer, mesmo que a gente não siga, nem tencione seguir uma carreira de xadrez. Mas para quem quiser jogar, realmente o mais importante, eu insisto, é ir a clubes, é estar presente, quando for possível, como é óbvio, estar presencialmente com outros jogadores, jogar com eles, aprender com os mais velhos ou mais experientes e por aí fora. Esse é o maior conselho. Jogar na internet pode ser interessante. Há muitos sites onde se pode jogar, como sabe. Mas para quem começa não acho mais aconselhável. As pessoas vão ficar cheias de vícios, não aprendem nada. Ainda por cima, geralmente aquilo é em ritmos rápidos, portanto nem sequer podem evoluir muito porque estão a jogar muito depressa e acho que vai ser mau. Quando já se tiver a um determinado nível, sim, aí pode ser muito interessante passar horas, se calhar, a jogar na internet, pode ser engraçado. Mas já quando se tiver uma certa noção de que é xadrez. Portanto, eu estou a falar para principiantes, para quem está agora a começar, não é? Acho que era esse o sentido da sua pergunta. Portanto, fundamentalmente, sim, também leiam os livros. Há muita coisa na internet que se pode encontrar, há bases de dados, por exemplo, uma que é o Chess Games, onde há jogos e alguns até comentados de muitos jogadores presenciais do passado, etc. Aconselho muito a ver as partidas dos grandes jogadores do passado. Isto há uma explicação, é porque no xadrez atual o nível é tão alto que algumas ideias, por simplesmente, eles têm as ideias, mas não chegam a ter expressão no tabuleiro, porque o adversário está de tal maneira preparado que não deixa. E, portanto, aqueles, passa a expressão, truques, erros, etc., que para um principiante ainda terão de ser um nível relativamente baixo, vêem-se muito mais nas grandes partidas dos grandes jogadores do passado, em que a oposição era mais fraca e, portanto, essas ideias acabavam por vir ao de cima e o bom jogador ganhava. E é aí que se aprende esses pequenos truques que hoje ficam um bocado escondidos. E com esta recomendação de Álvaro Faria Pereira, terminamos este checkmate e também deixamos os votos para que este novo ano de 2021 seja um ano de regresso ao xadrez presencial e em força e também um excelente ano para todos. Acompanhe-nos aqui, quinzenalmente, o mundo mágico das 64 casas, o checkmate, no seu novo canal. Novum Canal. Sempre novão, sempre seu.